Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja para sempre o seu santo nome e glórias a Ele por mais um momento no qual ouviremos a sua santa palavra. Por certo, sem qualquer dúvida, o Espírito Santo vai fortalecer vidas através desta mensagem. Glórias a Jesus. Seja como for que você esteja, Deus vai te fortalecer, vai levantar suas forças, vai te alegrar, vai lhe dar paz, direção. Louvado seja Deus. Conhecimento da sua santa palavra. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito da glória me deu está no livro de João, capítulo 9. O título que está na Bíblia é A Cura de um Cego de Nascença. Glórias a Jesus. Seja exaltado o nome do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Louvado seja Deus. Vamos compreender essa introdução desta mensagem. O que é que o Senhor quer falar conosco? Por que o Senhor deu essa mensagem para ser ministrada? Tem um propósito. Ele nos responde pela sua palavra. Então, glórias a Jesus. Antigamente, os religiosos ortodoxos, quando uma pessoa nascia com alguma doença, eles proclamavam que desde o ventre aquela pessoa havia pecado. Por isso que nascera daquela maneira. Quando nós vimos aqui, aquele cego de nascença, ou seja, no grego quer dizer desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa tremenda. Por isso que os seus discípulos, quando viram o cego, perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque era essa ideia, era muito disseminada de que a pessoa, a criancinha, no ventre da sua mãe, pecou, por isso nasceu com algum problema. Olha que coisa grave, meu Deus. Como que um feto vai cometer pecados na barriga da sua mãe? Mas sempre foi assim. Há vários ensinamentos errôneos que muitas pessoas que não compreendem as Escrituras, elas acreditam e ficam cegas também. Piores até do que aquele homem cego de nascença, porque a cegueira que é muito séria, muito grave, é a cegueira espiritual. E Jesus respondeu, é isso que eu quero me ater a esse versículo 3, que você vai entender a profundidade do que Jesus Cristo diz aqui, tremendo. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Louvado seja Deus. Aquele homem pobre, simples, cego, ele iria ser uma testemunha viva do poder de Jesus Cristo. Ele ia pregar para as altas autoridades de Israel. Ele ia testemunhar de Jesus. Que coisa tremenda. Jesus, ele usa as coisas fracas para confundir as fortes.
Então, por isso que Jesus disse aqui, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus estava dizendo aqui que aquele homem era um instrumento de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus. Deus ele faz coisas gloriosas, sobrenaturais. O nosso entendimento é muito pequeno, é muito fraco para alcançar o trabalhar, a multiforme graça de Deus. Olha que coisa tremenda, meu Deus. Me tocou muito isso. Então, meu Deus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim. Ele nasceu cego para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus, claro, ia fazer uma obra gloriosa na vida daquele homem. E ele iria ser um instrumento de poder de Deus para desfazer as obras do diabo, para mostrar que Jesus Cristo é o único caminho que conduz a Deus. Jesus não faz acepção de pessoas. Jamais. Coisa linda isso. Jesus ele não faz distinção em rico, pobre, nem pessoa culta, inculta. Não faz distinção de raça, nada disso. Que coisa linda, meu Deus. Saber que somos amados por Jesus indistintamente. Porque nós sabemos que aqui na Terra nem sempre é assim. Existe jogo de interesse. A pessoa às vezes dá mais valor a uma do que a outra, pelo que a pessoa tem, infelizmente, pelo que a pessoa é muitas vezes, entendeu? Então, Jesus não faz assim. Então, nós estamos seguros com Jesus. Ele vai fazer tudo por nós, independente da nossa condição. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus diz aqui, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Porque Jesus é o enviado de Deus. Enviado para salvar a humanidade. Para libertar cativos e oprimidos das garras de Satanás. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, é bom, nós temos que seguir o que Jesus está dizendo aqui. Vamos fazer as obras de Deus, que Deus nos deixou para fazer, enquanto há tempo, que vai chegar um momento que não será mais necessário. Então, louvado seja Deus. Então, Jesus, ele é o enviado. É bom que a gente retenha isso no nosso coração, porque quando Jesus tem uma conversa com aquele cego, tem tudo a ver Jesus ser o enviado de Deus. Tudo a ver, meu Deus. Nada na Bíblia é solto. A Bíblia é a verdade. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Hoje, quem é a luz do mundo? Nós. Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Glórias a Deus. São aqueles que servem a Jesus Cristo verdadeiramente, que iluminam esse mundo. Por isso que a destruição ainda não aconteceu. Porque a igreja que eu falo, genuína, os salvos de Jesus, que são o sal da terra, é que ainda seguram. Por isso que não aconteceu ainda a deterioração geral, por causa do sal. Louvado seja Deus. Olhe só, a partir de agora, Jesus, tendo dito isto, né, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Olhe só, atente para isso aqui. E untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe,
vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glórias a Deus para sempre. Esse tanque de Siloé, no grego, ele quer dizer tanque do enviado. Esse tanque também, em grego, quer dizer bênção. Então, esse tanque aqui, podemos chamá-lo de a bênção do enviado. Quem é o enviado? Jesus. É nele. É através dele que recebemos cura, salvação. Somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora vamos entender aqui que Jesus, ele fez algo em comum. Ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou os olhos do cego. É isso? Jesus usou, entenda aqui, a mesma matéria-prima que o Senhor usou na criação do homem. Barro, terra, lodo, lama. Materiais tão simples para Jesus operar o milagre. Porque naquele homem faltava algo que precisava ser completado, a visão dele. Então Jesus usou, entenda, aquele mesmo material de lá do princípio para completar o que faltava àquele homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meu Deus, Jesus usa, você sabe, as formas diversas, inúmeras de ele operar o milagre. Portanto, quando nós esperamos algo de Deus, quando temos situações que só serão resolvidas através de um milagre, é claro que a gente pensa mil coisas. Como vai ser, se vai ser dessa maneira ou daquela. A gente começa a conjecturar dentro de nós. Mas sempre ele vai surpreender. Nunca vai ser como a gente pensou, como a gente achou, imaginou. Sempre. Como aquele cego poderia imaginar que ele seria curado através do cuspe de Jesus na terra? Como? Pois é, Jesus sempre causa impacto. Aquele cego ali, né? Ele não tinha esperança de nada. Ele era um homem à margem da sociedade. Mas quando Jesus chega e opera o milagre, tudo muda. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Glórias a Deus. Jesus, ele alegra os nossos corações. No mundo nós temos aflição, tristeza, dor, claro que sim, mas temos também alegria da presença dele, da vitória que ele nos traz. Glórias a Deus. Por isso que ele manda a gente se regozijar nele, porque nós estamos aqui nesse mundo abandonados, desprezados. Louvado seja Deus. Ele foi, pois, no tanque de Siloé, lavou-se e voltou vendo. A propósito, esse tanque de Siloé, ele foi construído pelo rei Ezequias, porque havia, a iminência da Síria sitiar Israel. Foi que o rei fez esse tanque, caso isso acontecesse. E louvado seja Deus, Jesus Cristo usou
mandou o homem lá no tanque de Siloé. É no tanque de Siloé, no tanque do enviado, que vamos encontrar cura, que vamos encontrar socorro, que vamos encontrar o milagre, a maravilha, o prodígio, a gloriosa notícia da vitória. Ainda que às vezes você pode sentir assim, às vezes você fica assim pensando, será que vem? O que é que vai ser de mim? O que é que vai acontecer daqui para diante? Está na mão de Deus essa situação, está. Confie nele. Quando a gente não pode resolver, né, nós vamos a quem? A Jesus. Você tem causas impossíveis, eu também tenho. E nós precisamos, né, nos firmar em Cristo e confiar nele, porque qual é a saída que nós temos? Há outra saída? Não há. Então, o que é que nós precisamos fazer? Crer, esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esse ouvir aí é respondeu. Então, se nós crermos assim, assim vai se suceder. Mas não podemos ficar divididos, cocheando entre dois pensamentos. Ou nós cremos ou não cremos. Se precisamos de um milagre, se temos causas que são absolutamente impossíveis de serem resolvidas, o que vai ser de nós? Vai adiantar qualquer outra coisa que não seja estarmos aos pés do Senhor Jesus, esperando nele? Louvado seja Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Tudo passa, mas a palavra dele não passa. Olha só o que aconteceu aqui. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? O milagre foi tão grande que aquelas pessoas que o via todos os dias, os vizinhos dele, que estavam acostumados a vê-lo constantemente, está dizendo aqui, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigando? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Então as pessoas, elas não conseguiam reconhecê-lo, algumas, e outras não conseguiam acreditar que havia ocorrido algo com aquele homem de tão grande, de tão glorioso, maravilhoso. Mas ele dizia: sou eu, louvado seja Deus. Glórias a Deus. As pessoas ficavam assombradas com o milagre feito pelo Senhor naquele homem. Pois é, eu sempre digo uma coisa, todas as vezes que nós recebemos uma bênção de Deus, um milagre, haverá pessoas que irão se alegrar muito, mas haverá outras que não irão gostar mesmo. A verdade é esta. Irão sentir inveja, sentir ódio, sentir revolta, torcer para dar errado, torcer para aquilo não ser verdade, entendeu? Para aquilo ser desfeito. Sempre vai ser assim.
Jesus não quer que nós sejamos pessoas imprudentes. Temos que saber disso. Existia o grupo dos fariseus. Esses eram os verdadeiros cegos espirituais. Eles eram frios, calculistas, cruéis, sem nenhum sentimento. Eles não aceitaram o milagre. Olha que coisa terrível. Chamaram ele, e aquele dia que Jesus fez o milagre foi sábado. A revolta ainda maior deles, né? E no grego, aqui nesse versículo 14, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. No grego, sabe o que quer dizer aqui? Lhe abriu os olhos físicos e espirituais. Tremendo. A obra de Jesus é completa. Pois é. Chamaram ele e perguntaram: quem é esse homem? O que é que você acha dele? Ele é profeta. Pois é. Chamaram os pais do rapaz, do ex-cego. Quando chamaram ele, os pais perguntaram: seu filho? Não, meu filho era cego, está enxergando. Agora, quem fez isso, nós não sabemos. Perguntem a ele mesmo, que ele já é adulto. Porque eles tinham medo de serem expulsos do templo, já que os fariseus diziam que quem dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Então, eles chamaram o ex-cego novamente. Olha que coisa, meu Deus, que perversidade de coração. Eles estavam ali indo contra o próprio Deus frontalmente, porque Jesus Cristo pegou alguém, um homem sofredor, humilhado, e curou, tirou a cegueira, meu Deus. Você já parou para pensar como o ser humano não vale nada? Há pessoas nesse mundo que são tão diabólicas, que só Deus para livrar os inocentes delas. Só Deus. E muitos ainda se emocionam. Muitos ainda ficam iludidos. E bota todo mundo no mesmo balaio, mas não coloque não, porque não é. Pois é. Chamaram ele pela segunda vez e disseram a ele, versículo 26 em diante, e tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Eu acho linda essa pergunta que ele fez agora, o ex-cego. Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Olha para isso. E a partir de agora, a partir do versículo 29, Deus usa aquele homem poderosamente para pregar de Jesus Cristo para aquelas autoridades, as altas autoridades de Israel. E eles disseram, então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Deus usa as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Deus não está à procura de soberbos, altivos, grandes e poderosos. Deus está à procura de pessoas simples, pequenas, frágeis, para o poder dele se fortalecer na fraqueza. Está entendendo? Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tremendo, meu Deus, tremendo demais. Louvado seja Deus. Nós que somos servos de Deus, nós precisamos, meu Deus, adorar a Deus, adorar, glorificar o nome que é sobre todos os nomes. É verdade. Deus não é um depósito
só de pedidos. E muitos fazem até exigências. Não. Ele é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor. É Ele. Glórias a Deus. Vamos ler aqui, do 28 ao 33, a pregação desse homem. Louvado seja Deus. Eu digo que foi uma grande pregação, gloriosa. E quando ele perguntou aqui, eu achei incrível. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Pois é, o centro de toda a Bíblia é Jesus. E quem é Jesus? A salvação eterna. É a salvação. A salvação habita em mim e você. Jesus habita em mim e você, na pessoa do Espírito Santo. Glórias a Deus. Versículo 29. Vamos ver a pregação desse homem, porque eu sei também que a gente vai aprender muito. Do versículo 30. Glórias a Deus. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha. Vós que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Olha que maravilha. Eles eram cegos. Eram cegos aqueles homens malignos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Eita Deus, está tocando na ferida deles, que se achavam o máximo. Eram hipócritas, sepulcros caiados. Mostrava a aparência de bondade, de santidade, de amor, mas tudo era mentira. E hoje nós sabemos, esse mundo maligno está lastrado de pessoas assim. E o pior de tudo, dentro das igrejas, se autodenominando cristãs, mas podem ter os cursos, quais cursos forem, podem ter todos os ensinamentos seculares e até religiosos, mas muitos já caíram da graça. Já não tem nada, é só uma carcaça. Porque sem amor, sem o amor de Deus dentro de nós, dentro de nós, nada vale. Primeira carta aos Coríntios 13 retrata o amor de Deus dentro do homem. Sem amor a Deus, sem o amor de Deus e a Deus dentro de nós, nada adianta. Tudo é vão. Incrível. As pessoas às vezes amam, demonstram tanto amor a parentes, amigos, a tanta gente, mas quando se trata de Deus, há uma separação. Adianta de que todo esse amor, entre aspas, que não é o de Deus. Porque se não amarmos a Deus sobre tudo e sobre todos, toda a nossa vida é vã. Toda. O pior, sabe o que é? Que as pessoas só vão descobrir isso quando já é muito tarde, quando não tem mais volta. Louvado seja Deus pelos que estão abrindo os olhos espirituais, pelos que estão recebendo a palavra de Deus e dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer as Escrituras, eu quero a salvação, eu quero estar com o Senhor eternamente. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, assim como este ex-cego aqui, como testemunhas de Jesus Cristo. Jesus disse o que lá no livro de Atos? Eis que vos dou poder
Para que o poder? Para que o Espírito Santo dentro de nós, o revestimento do Espírito Santo? Para quê? É para quê? Para serdes minhas testemunhas. Tudo gira em torno da salvação eterna. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Que nós, a cada momento, queiramos ver mais vidas rendidas a Jesus Cristo. Que nós possamos orar por isto, porque são muitos e muitos e muitos milhões que não conhecem o Senhor, que estão completamente distantes dele. Não tem saída para essas vidas. Aqui no mundo, na terra, aqui nesse mundo terreno, que tem um tempo de validade, a pessoa até pode desembaraçar sua vida, tal. Mas e depois? Aqui a pessoa ainda pode dar um jeitinho, digamos assim. E na eternidade? Não vai haver isso. Ou é céu ou é inferno. E decidimos isto aqui na terra. Não é depois que partimos daqui, jamais. Por isso que Deus deu o quê? Livre-arbítrio a mim e a você, para a gente escolher o que você quer do seu futuro, o que você quer para a sua eternidade. Você quer o quê? O que você quiser, você vai ter. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Tá vendo? Ele ouve, Deus ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Pois é. Então faltava naquele homem algo que ele nasceu sem aquilo. Porque quando Deus fez o homem lá no Éden, quando Deus fez o homem no princípio, colocou o homem no Éden, então Deus fez o homem, né, como o homem é, normal, com todos os órgãos. Deus usou o barro. Então, quando Jesus usou, você está entendendo, a mesma matéria-prima para curar aquele homem, para completar o que faltava na vida dele, que era a visão. Porque Deus disse o quê? Aqui que Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aquele homem ia ser um instrumento de poder de Deus na terra. Ele ia testemunhar do nosso Senhor. Ele ia, louvado seja Deus, falar do milagre, dos milagres gloriosos que Jesus fez na vida dele física e na vida dele espiritual. Glórias a Deus. A partir de Jesus, tudo muda dentro de nós. É incrível, meu Deus. É incrível. Tudo muda, tudo se faz novo dentro de nós. É algo forte. É uma convivência diária. É um amor que aumenta, que transcende o nosso entendimento totalmente. Como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É incrível. Ele viver em mim e você. É algo que é glorioso demais. É incompreensível, eu diria assim. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Pois é. Mas ao levante,
forte, terrível, tenebroso, quando a vitória chega. E há tantos argumentos contrários, pessoas às vezes que viram você numa situação difícil, uma situação de humilhação. Aquelas mesmas pessoas estavam tão acostumadas com seu sofrimento que elas já tinham, já viam você, né, com aquele problema normalmente. Tá entendendo? Mas quando a vitória vem, essas pessoas com nenhuma misericórdia, pelo contrário, elas se levantam, começam a, olha aqui o que eles disseram, responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Está vendo o que eles se achavam? Melhores, superiores, perfeitos. Eles estavam diante dali da manifestação da glória de Deus, o milagre. Estavam ali diante de alguém, meu Deus, que passou a vida inteira padecendo, meu Pai. Mas aquela pessoa teve a vitória. E eles estavam ali irados pela vitória daquele homem. Não se engane, hoje é a mesma coisa. É incrível. Muitas pessoas até querem matar as outras. Quando Deus estabelece o milagre, a vitória, o livramento, a bênção. Às vezes a pessoa espera muitos anos por algo que ela precisa e que ela sofre por viver aquela vida que só Deus sabe que cada um passa. Quando ela recebe a vitória, que vem a resposta de Deus, o milagre glorioso. Vem pessoas até para querer tirar a vida, para querer destruir, para querer impedir de aquela pessoa tomar posse da vitória. É incrível, meu Deus. É muita perversidade no ser humano. Muita. Mas tudo isso nos faz o quê? Amadurecer. Quando nós lemos aqui, aprendemos, nós estamos aqui amadurecendo também, porque quando eu era criança, falava como criança. Mas quando nós somos adultos, a Bíblia diz, não podemos mais ter as coisas de criança, já somos adultos. Não vamos mais nos equivocar, nem nos emocionar, nem nos enganar. Jesus ouviu, Jesus sempre chega na hora certa, viu? Jesus é lindo demais. Jesus ouviu que eu tinha expulsado. Jesus, meu Deus. Sempre olhando pelo homem. É incrível. E encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Aquele homem devia a Jesus a vida dele, a alegria, tudo. Imagine, meu Deus. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele crê? Desculpe, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor, porque Ele dá vista aos cegos. Ele cura de doenças que a medicina desengana completamente. Ele restaura vidas. Ele faz tudo novo. Ele muda destinos. Ele faz um reboliço, uma reviravolta, um redemoinho para dar vitória a pessoas específicas.
sempre vai ser assim, sempre. A única pessoa a única pessoa que você nunca na vida vai se decepcionar é Jesus. Nunca. Cada dia que você vive com Ele, você vai conhecer mais qualidades dele. Incrível, né? Que diferença do ser humano. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor Jesus. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. No grego quer dizer aqui, sabe o quê? Caiu de joelhos e o adorou. Ele fez o que muitos hoje não fazem de forma nenhuma. Adorar o Senhor Jesus. Ele reconheceu, louvado seja Deus, que a adoração tem que ser dirigida a Jesus. Glórias a Deus, seja exaltado o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aquele homem era, louvado seja Deus, aquele homem era cego. Jesus fez ele ver, não foi isso? A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem sejam cegos, aqueles fariseus, saduceus, escribas, anciãos. Eles viam, mas eram cegos. Não reconheciam Jesus. Louvado seja Deus, era só uma capa, mais nada. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Pois é, olha aqui, que resposta tremenda, meu Deus. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eles estavam afirmando que eles não eram cegos. Já que eles não eram cegos, está entendendo? Aqui está dizendo, mas como agora vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eles viam, mas eram cegos. Não reconheciam o Senhor da glória, o Senhor Jesus como Messias, que veio a esse mundo salvar a humanidade. Louvado seja Deus. Nós temos que estar na fileira desse ex-cego aqui, que se prostrou e adorou o Senhor Jesus Cristo. Porque já recebemos o maior milagre de todos, que não há nenhum que se compara a ele, que é a salvação eterna. Já recebemos. E o Senhor nos presenteia nesse mundo com milagres ao longo da nossa vida. Não há um problema, não existe que Jesus não tenha todo o poder nos céus e na terra para resolver. Então, ele pode tudo. Então, nós estamos seguros fortemente nele. Ele faz, ele opera maravilhas. Louvado seja Deus. Ele curou esse cego aqui. Ele continua agindo o impossível na minha vida e na sua vida. Tome posse dessa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra está te fortalecendo espiritualmente para a sua caminhada nessa terra. Louvado seja Deus. Para sempre, eternamente, seja o nome do Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.